Olá, pessoal, muito boa noite. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui para compartilhar, trocar um pouco desse conhecimento. Olha só, quero agradecer também ao setor de carreiras, o pessoal que me convidou para participar desse glorioso encontro aqui com vocês. Vamos no tema de hoje, vai ser empregabilidade, oportunidades em meio à pandemia. Eu me chamo Almiro Neto, né? Sou administrador, especialista em liderança estratégica e atualmente sou consultor de negócios do CIE aqui na unidade de Salvador. Acredito que todos conheçam o CIE. Quem não conhece, vou citar também um pouco ao longo do nosso bate-papo. Espero que seja um encontro aí prazeroso, que eu consiga compartilhar conhecimentos com vocês, dar algumas dicas e ajudar aí nessa busca pela empregabilidade. Quando a gente fala da empregabilidade, né, diz respeito à capacidade que um profissional tem de conseguir uma vaga de emprego, sobretudo se manter nele. E quando a gente fala disso, não estou apenas citando a questão de estar trabalhando, ter a carteira assinada. O porquê? Porque a empregabilidade está voltada a você estar trabalhando, estar empregado com algo que você goste, que tem uma finalidade para você. Então, são coisas que a gente tem que colocar na balança, são coisas que a gente tem que estar buscando amadurecer para estar com a nossa empregabilidade. Empregabilidade não quer dizer estar com um papelzinho lá, nossa carteira, que hoje é digital, assinada. Então, eu já trago algumas perguntinhas aí para a gente começar a refletir um pouco mais sobre esse conceito, né? Como está a sua empregabilidade? Para um pouquinho, pensa, poxa, hoje as empresas me procuram, eu que tenho que ir atrás da empresa, quando eu faço uma entrevista, eu sou um destaque. Essa é a primeira pergunta. Como está a sua empregabilidade? A segunda é, você se tornou interessante para o mercado de trabalho? Justamente isso, você tem se destacado, você tem buscado aprimorar seus conhecimentos para o mercado falar, olha, eu quero você aqui na minha empresa, venha. Às vezes você está trabalhando em uma empresa, recebe um convite de outra, sem nem mesmo ter feito processo seletivo, não é isso? E uma terceira pergunta, além do seu currículo, o que a sua história de vida e personalidade tem a te destacar? Porque o seu currículo, às vezes, é as experiências, é ali os conhecimentos, os cursos, mas o que sua vida e a sua personalidade te destaca das outras pessoas. Isso é uma coisa que a gente vai falar também um pouco mais à frente, quando a gente fala de desenvolver a empregabilidade. Então, trago essas três perguntas, reflitam um pouco aí e a gente pode debater mais à frente. Então, vamos lá. No tema empregabilidade, o que ocorre? Existe o programa de estágio. O programa de estágio é justamente uma grande porta, um grande divisor de águas no mundo do mercado de trabalho, né? Porque é a possibilidade de fazer a contratação de um estudante sem um vínculo empregatício para exercer as atividades na empresa com uma carga horária de até 6 horas diárias. Acredito que alguns de vocês aqui já estejam até estagiando ou até trabalhando, mas o programa de estágio dá essa possibilidade, abre os horizontes. E o CIE, hoje, com 58 anos de mercado, atuando aí no fomento do ingresso ao jovem no mercado de trabalho, seja no programa de estágio, no programa de aprendiz. Como vocês estão na graduação, o programa de estágio é uma excelente oportunidade. Eu mesmo entrei no CIE estagiário no meu primeiro semestre, peguei a experiência, peguei o dia a dia das atividades e pude ser efetivado e estou hoje a completar 9 anos aí de casa. É um bom tempo. E o que acontece? O portal do CIE, eu coloco aí o link, se vocês colocarem no Google, vocês conseguem encontrar. Façam um cadastro, não apenas no CIE, mas em todas essas agências que fazem a intermediação do programa, porque quanto mais cadastro você tiver ativo, mais oportunidade você vai ter aí de ter esse acesso ao mercado de trabalho. Uma questão é, se você já tem um cadastro, mantenha ele sempre atualizado, incluindo seus cursos, suas novas experiências, o semestre, para que a gente compartilhe o seu currículo de maneira assertiva com as empresas.
Uma situação que, por conta da LGPD agora, é uma lei de proteção de dados, a gente teve uma mudança no portal do CIE. A lei de proteção de dados, ela regulamenta diversas questões sobre o compartilhamento dos dados de qualquer pessoa. Então, o CIE tem os dados de vocês, mas ele não pode compartilhar isso de maneira indiscriminada e sem o consentimento de vocês. Por que eu falo de compartilhar os dados? Porque o CIE, quando vocês aceitam a oportunidade, vão no site, verificam, tem interesse, ou alguém te liga, você fala, não, eu tenho interesse, quando você recebe SMS, coloca que tem interesse, a gente encaminha os seus dados, o seu currículo para a empresa. Quando a gente compartilha o seu currículo, a gente também compartilha o seu telefone, seu e-mail, seu endereço, sua faculdade, suas experiências. Isso são dados protegidos pela LGPD. Então, todo mundo que tem cadastro no CIE e não acessou nos últimos 5 meses está com o cadastro bloqueado. Por quê? Porque você precisa entrar, acessar e dar um aceite na questão da LGPD, para quando a gente compartilhar os dados, você ter a ciência que a gente está disponibilizando essas informações para terceiros. Claro, o CIE é uma empresa com 58 anos, com muita responsabilidade, já está aplicando a LGPD, que é uma legislação nova, e a gente tem muito cuidado com essa questão dos dados. A gente não compartilha dados com nenhuma outra finalidade, apenas quando encaminhamos vocês para as oportunidades, tá bom? E além das oportunidades, o CIE disponibiliza de uma plataforma chamada Saber Virtual, que está lá no nosso portal. Essa plataforma, ela disponibiliza para vocês 45 cursos, todos eles voltados para orientar e direcionar vocês ao mercado de trabalho. São eles cursos de Excel, PowerPoint, Word, de como participar de um processo seletivo, de como montar um currículo, de administração de tempo, de como elaborar projetos. São N cursos que vocês têm lá, todos eles emitem certificação digital, que vocês podem imprimir o certificado e levar na faculdade para constar como carga horária complementar. Veja que bacana, de forma gratuita. E todos esses cursos, quando vocês fazem lá no site do CIE, também isso já atualiza o seu currículo. Uma ferramenta excelente que o CIE criou também é que você pode fazer o upload do seu próprio currículo no portal, você sobe ele em PDF, e você também pode gravar um vídeo generalista, se apresentando para todas as empresas. Chega, olha, meu nome é Almiro, eu sou formado em administração, tenho MBA em liderança estratégica, atualmente estou buscando oportunidade no mercado, moro em tal lugar, tenho esses conhecimentos, essas experiências. Você pode fazer um vídeo apresentativo e também subir no portal como upload. Lá tem trilhas que vocês podem percorrer e essas trilhas, elas identificam comportamentos e personalidades de vocês. E isso já é apresentado para as empresas. Todos os estudantes que concluem as trilhas têm prioridade no encaminhamento das oportunidades. Então, é muito importante vocês acessarem o portal, atualizar as informações e estarem aí sempre acessando para verificar as oportunidades. O que eu falo sempre acessando. O CIE ainda não tem um aplicativo, está para ser lançado esse ano, mas, por exemplo, eu sou consultor de negócios do CIE, então eu visito as empresas. E no ato da visita, as empresas às vezes falam, Miro, eu estou precisando de um candidato aí, me disponibiliza uma vaga de administração, me passa os requisitos, a gente faz isso lá no portal da empresa. E aí, vamos supor que é 5 horas da tarde, você acessou o portal às 8, às 9 da manhã, essa vaga não estava disponível. Então, é sempre importante fazer o maior número de acessos possíveis ao dia. Eu sei, como a gente ainda não tem o aplicativo, isso fica mais difícil, mas o site do CIE você consegue acessar de celular, de notebook, de todos os locais aí. Tá bom? Então, contem com o CIE, façam o cadastro. Quem já tem, atualize. Saindo um pouco do programa de estágio, né? Vamos voltar ao tema da empregabilidade, de como desenvolver essa empregabilidade, né? E aí eu trago alguns conceitos, algumas dicas o primeiro é ampliar os conhecimentos. A gente tem que ter novos horizontes. A gente é um produto e precisa sempre estar sendo melhorado. Então, a gente precisa aprender coisas novas.
esqueça que que você já tem um conhecimento total sobre aquilo. Às vezes ontem você tinha, hoje tem uma questão nova e você não se atualizou. Então, sempre procure buscar novas informações, está estudando, está se atualizando, e em constante também atualizações com as notícias, os acontecimentos, os fatos do mundo, né? Porque isso vai te dar aí uma bagagem, um conhecimento para você trocar ideias, e a gente já dá um próximo passo e falar de network. Por quê? O network é suas relações de amizades, de conhecidos, da faculdade, do trabalho, de onde você mora, que todas essas pessoas fazem parte do seu network. E quando você tem os seus conhecimentos atualizados, tá com aí as informações dos acontecimentos em dias, quando você conversa com essas pessoas percebem que você é uma pessoa antenada. E às vezes, mais à frente, na empresa delas, questiona, estou precisando de uma pessoa da área de contábeis, você conhece, Almiro? E eu vou lembrar do papo que a gente teve, lembrar da desenvoltura que você teve naquele dia, e aí já passo o seu currículo, posso fazer essa indicação. Então, é muito importante a gente ter essa rede de network e estar ampliando os conhecimentos e atualizando sempre, para que a gente possa estar aí melhorando. Compartilhar os conhecimentos também é algo imprescindível, por dois fatores. Quando a gente compartilha os conhecimentos, quem ensina aprende duas vezes. E quando você ensina, você se torna referência naquilo. E a pessoa, sobre a lei de estágio, vamos supor, eu sou uma pessoa que tenho 8 anos de casa, de CIE, estou caminhando para o 9º ano, então, desde quando eu entrei como estagiário. A legislação de estágio é algo que eu domino. Então, se eu for conversar com a outra pessoa sobre a lei de estágio, a pessoa vai entender, poxa, Almiro realmente tem um conhecimento da lei de estágio. E aí eu me torno referência para aquela pessoa sobre o tema. Então, é importante vocês também, quando vocês têm um conhecimento de algo, não sendo soberbo para se aparecer ou algo do tipo, mas compartilhar esses conhecimentos para vocês se tornarem referência naquilo, tá bom? Praticar o autoconhecimento, que é justamente identificar os nossos pontos fracos que a gente tem ali a melhorar, né? E as nossas fortalezas que a gente pode ampliar ainda mais os horizontes, buscar por referências, isso eu vou deixar para tocar mais à frente. Saber trabalhar em equipe. O que acontece hoje nas empresas é muito, muito, muito raro você trabalhar em uma empresa independente, não depender de nenhum outro setor, não ter um colega de trabalho. Às vezes você é até sozinho em determinado setor, mas as suas atividades influenciam em outro, a do colega influencia no seu. Então a gente tem que saber ter esse relacionamento, trabalhar em equipe, porque a gente não vê o mundo sozinho, né? E quando a gente está em um ambiente corporativo, a gente não escolhe quem a gente quer estar lá. São outras pessoas que fazem essa seleção. Às vezes a gente até está com o poder da seleção, né? Mas são pessoas que chegam e a gente escolhe e estão ali no nosso dia a dia. Então a gente tem que saber lidar com isso. Paralelo a isso, é trabalhar a nossa inteligência emocional, que é a capacidade de reconhecer e avaliar nossos próprios sentimentos e os dos outros, e assim ter a capacidade de lidar com eles, porque às vezes a gente está chateado em casa, a gente está com problema, tem alguma coisa para resolver, a gente não pode levar isso para um ambiente de trabalho. Claro, nós somos a mesma pessoa, a de casa e a do trabalho, mas a gente tem que ter essa inteligência de um não afetar o outro, entende? Ter o conhecimento de informática é algo hoje que é imprescindível, né? A gente sabe, diante a realidade do país, não é todo mundo que tem acesso às tecnologias, não é todo mundo que tem acesso às ferramentas, mas hoje as empresas nem colocam isso mais como requisito, é algo explícito. Olha, aqui na empresa você vai trabalhar com notebook, vai ser Excel, sistema, Word, e-mail o tempo todo. Então, a gente tem que saber trabalhar com essas ferramentas. A gente tem que saber trabalhar com os e-mails, o Gmail em si, porque hoje a maioria das empresas trabalham com o Google, e às vezes a gente não sabe responder a todos, colocar em cópia, mandar cópia oculta, anexar um arquivo. Isso é importante a gente saber, além do Excel, além do Word, saber manusear essas ferramentas. E alguns lugares oferecem esse acesso gratuito, né, acesso a cursos. Então a gente tem que buscar isso. Quem tiver condições de custear um curso é muito importante, tá bom? Ter soluções para os problemas e pensamento de dono. Eu costumo dizer que hoje, no ambiente corporativo, as pessoas costumam apontar quem foi o causador do problema e querer que ele sempre resolva. Eu costumo dizer que quando a gente encontra um problema é uma oportunidade.
a gente vai lá e resolve o problema, depois busca o motivo, o que criou, o que causou, e orienta essa pessoa. Porque, assim, às vezes foi uma falta de comunicação, às vezes foi uma informação que não chegou para ela, a gente não pode punir, a gente tem que orientar para que aquilo ali não se repita. Mas pare e pense comigo, imagine se não tivesse problemas, as empresas teriam um quadro enxuto, mínimo de colaboradores. Por quê? Porque os colaboradores estão ali para resolver o problema. Se não tivesse nenhum imprevisto no dia a dia, imagine uma pessoa na RH tomava conta, uma pessoa no financeiro tomava conta, não teria a necessidade de ter outros colaboradores para estar ali gerenciando, resolvendo conflitos, gerando novos negócios. Então, todo problema é uma solução. E encaixado nisso é o pensamento de dono, porque quando a gente tem um pensamento de dono, a gente cresce. A gente tem pessoas que pensam, ele está ficando rico, ele abriu uma loja, ele comprou um carro, abriu uma outra unidade, mas você também pode crescer, ou usar daquela oportunidade que você está tendo para sugar o máximo possível e dar o próximo salto, um crescimento para uma outra empresa, um empreendimento seu. Então, a gente sempre tem que pensar como dono. Eu ouvi uma frase uma vez de um amigo meu, que é salário mínimo, esforço mínimo. Às vezes a gente está na condição de estar recebendo o salário mínimo. Claro que o salário mínimo é injusto aqui no país, e eu não vou entrar nesse mérito. Sei que o salário mínimo hoje no Brasil era para estar algo em torno de 4 mil a 5 mil reais. É um salário de miséria, costumo dizer, porque quando a gente paga aluguel, alimentação, paga mal o aluguel e mal supre a alimentação. Então, todo o outro fica em falta. Mas, quando a gente está em uma condição de receber um salário menor, às vezes é porque a gente não tem um conhecimento adequado, a gente não se desenvolveu, a gente não tem a experiência necessária para voos maiores. Então, a gente tem que usar sempre aquilo ali para a escada. E 2 pontos, não menos importantes, mas que eu deixo para citar por último, é ter bom comportamento, não apenas dentro da empresa, mas fora também, porque isso gera situações. A gente tem aí diversos casos de acontecimentos fora da empresa que repercute dentro da empresa, ou até mesmo repercute para a empresa. Eu lembro um colaborador, não vou citar o nome da empresa, mas foi em um restaurante, ele destratou um funcionário com racismo, e a empresa fez o desligamento desse colaborador, porque quando foi noticiado que a pessoa cometeu o ato e era gerente de tal empresa. Então, olha só, como a gente tem que zelar por nossos comportamentos dentro e fora da empresa, até porque a gente tem redes sociais que as empresas podem consultar, então é muito bom a gente estar com isso aí alinhado. E ser ético, né? Ética é parte do princípio de fazer o correto, de fazer o que está dentro da moral. O CIE tem um código de ética que tem uma frase que diz assim, não há jeito certo de fazer o errado. Então, se é errado, vai ser errado. Você não vai ter como dar um jeitinho de fazer aquilo certo. E uma outra frase que também tem nesse código é que se a gente não pode explicar como fez ou conquistou aquilo, a gente deve repensar realmente se a gente precisa. Porque se a gente não pode explicar como conquistou, não conseguiu, como foi o objetivo daquilo ali, é algo que não vai estar dentro da ética. Tá bom, pessoal? Então, são esses pontos que eu trago como desenvolvimento da empregabilidade, e a gente tem que estar aí sempre. Tem outros, mas aí é mais aprofundado. Eu acho que todo mundo, se tiver interesse, pode estar aí buscando. E oportunidade, né? Porque oportunidade é a circunstância oportuna e favorável para a realização de algo. Quando você desenvolve a sua empregabilidade, a oportunidade bate na sua porta e você vai estar preparado para abraçar essa oportunidade, porque você está se preparando. E às vezes a oportunidade chega e aí não é uma circunstância oportuna, porque você não desenvolveu, você não tem ali uma experiência naquilo, ou um conhecimento, ou uma aptidão que a empresa está solicitando. Então, é muito importante a gente estar desenvolvendo nossa empregabilidade para, no momento que a oportunidade bater na porta, ela conseguir nos abraçar. Uma outra questão muito importante que eu citei no início, né, mas deixei para falar agora, melhor que a palavra é o exemplo.
essa frase aí de Charlie Brown Jr., ele não está mais conosco, mas eu trago ela nos nossos encontros, né? Por quê? Melhor que a palavra é o exemplo. Não adianta você falar para uma pessoa faça X e fazer Y, a pessoa vai ter Y como referência. E se você já tem pessoas que traçaram alguns caminhos, alcançaram objetivos maiores, você pode usar essas pessoas como referência. Isso hoje é tratado como mentoria. Pessoas que já chegaram ao sucesso hoje são mentores de outras que estão trilhando o mesmo caminho. Vamos dar um exemplo. Jogador de futebol. Eu quero ser o melhor jogador de futebol. Se eu quero ser o melhor jogador de futebol, eu vou me inspirar no pior jogador de futebol? Não, eu vou me inspirar nos melhores. Vou me inspirar em Cristiano Ronaldo, em Messi, em Maradona, em Pelé, Ronaldinho Gaúcho, todos esses que já foram eleitos os melhores do mundo, ou que são, ou que estão ainda na essência. Essas pessoas normalmente deixam para a gente um caminho, um legado a ser seguido. Quando eu falo isso, não é para a gente ter a inveja, a ambição de ter a vida da pessoa, mas a pessoa já passou, já trilhou uma trajetória. Você pode aproveitar o desenho desse caminho e escrever a sua história melhorada, não ir em um caminho escuro, em um matagal que ninguém nunca atravessou. Claro que tem pessoas que fazem esses disruptura, né? Tornam tudo um novo. É bacana, mas é algo mais difícil. Se você está buscando algo que já existe, você tem como ir sobre o caminho de alguém que já trilhou e alcançou aquele objetivo. Aqui eu trago um estudo da revista Exame, né, que fala também lá, até no finalzinho do primeiro vídeo, do estagiário, cita a questão de comportamentos e relacionamentos. 32% dos desligamentos estão realizados a fatores comportamentais. 32% estão ligados a isso. A grande maioria que estava também no estudo é redução de custo que as empresas passam, então aí é mais de 40% que é voltado à redução de custo, mas 32% é relacionado a comportamentos e relacionamentos. E o que é isso? Às vezes o cara sabe fazer, domina a atividade, mas não tem um bom comportamento, não se relaciona bem com a equipe, e aí chega um momento que ele é desligado. E 52% das efetivações ou promoções estão relacionados a fatores comportamentais e de relacionamento. Por quê? Porque o fazer, a técnica, a gente aprende. O que vale é se a gente tem um perfil, a gente tem um relacionamento, a gente criou isso com um ambiente de trabalho favorável para estar propício à nossa efetivação e promoção. Quando eu falo relacionamento, não é puxar saco, não é ser bajulador dos seus gestores, mas sim ter um relacionamento, ter um relacionamento amigável ali no dia a dia do trabalho, porque a gente passa 8 horas, grande parte das pessoas, no dia a dia do trabalho, a gente passa mais tempo com aquelas pessoas que a gente não escolheu para passar do que os próprios esposas, maridos que a gente escolheu para passar dentro de casa e ficamos menos tempo do que 8 horas ao lado dele. É interessante se a gente pensar por esse lado, né? Então, tomem cuidado com os comportamentos e criem relacionamentos, network, façam aí que isso seja uma questão harmoniosa. A mudança do mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho tem sofrido diversas mudanças. Quando a gente para pensar, existem profissões que deixaram de existir e novas profissões foram criadas. Por exemplo, assessorista de elevador. Muito raro a gente ainda encontrar, né? Só naqueles prédios muito antigos, que o elevador é manual, aí precisa a pessoa ligar, desligar a chave. Aí sim, mas muitos deles já atualizaram, já fizeram uma troca do elevador. E hoje tem empresa, por exemplo, aqui em Salvador, exemplo, a gente tem alguns prédios que a gente pega um cartãozinho de visitante na recepção e encosta no elevador, e o elevador já sabe o andar que a gente está indo. Então, é uma questão aí de profissões que deixaram de existir. E as novas profissões que são tendências aí, que é a área da tecnologia da informação, principalmente com a LGPD, com essa questão de proteção de dados, com esses ataques cibernéticos, está precisando desenvolver mais tempo para dar segurança às empresas, desenvolver sistemas para alcançar mais clientes, alcançar um público
ter aí uns melhores resultados na empresa. Então, a área de TI é uma área hoje que está super escassa de profissionais no mercado e é uma remuneração muito boa. É uma área que está em ascensão, como foi em algumas áreas que já estiveram em ascensão e teve decadência. Uma coisa é importante, vocês devem trilhar o caminho, buscar aí a graduação ou sua formação na área que você tem interesse e ser o melhor naquilo que você busca, porque para os melhores sempre vão ter oportunidades. E tem outros mercados que vão ter mais oportunidades. Então aí a gente tem que estar sempre colocando isso na balança e vendo o que é mais interessante. Tudo na vida que a gente faz voltado aos nossos hábitos. E se a gente não consegue mudar pequenos hábitos, a gente não muda grandes hábitos. A gente não vai conseguir, hoje, eu sou uma pessoa que não pratico atividade física regularmente. Eu jogo bola, frequento academia uma vez na semana, no máximo, mas eu vou falar agora, eu quero ter uma vida fitness, amanhã minha alimentação muda. Isso vai ser muito difícil, porque a gente muda pequenos hábitos para depois chegar ao grande. Então, eu quero ser concurseiro. Amanhã eu vou passar a estudar 8 horas por dia para passar no concurso. É muito difícil essa mudança repentina na nossa vida. Então, tudo que a gente tem um hábito, a gente tem que melhorar os nossos hábitos, porque aí a constância torna um hábito, e aí essa constância, o hábito vai fazer que a gente chegue ao nosso objetivo. Tá bom? Uma coisa que eu aprendi no livro foi forrar a cama. Por exemplo, quando a gente acorda, a gente pode forrar a cama em coisa de 5, 3 minutos, no máximo. Vamos supor, não, são muitas coisas. Vamos botar que seja 8 minutos a 10. E causa uma grande diferença na sua vida. O seu quarto vai ficar mais arrumado, vai ficar mais visualmente mais bonito, né? E se a gente todo dia levanta, não arruma a cama, como é que eu consigo mudar o hábito de me tornar, de um dia para a noite, um atleta? Então, a gente tem que mudar os pequenos hábitos que a gente não faz para ter os voos mais altos. Mas vamos agora para a parte das dicas, que eu acho incrível e ajuda bastante para quem está aí buscando a oportunidade no mercado de trabalho, com a experiência que eu tive aí junto às empresas, né, quando me divulgo as vagas. Então, tem coisas que a gente pega, tira um feeling e consegue trazer para vocês, para que não cometam ou que melhorem no momento de participar de um processo. Quando vocês verificarem qualquer oportunidade, né, é uma dica que eu dou sempre estude, busque informações sobre a empresa. Empresas normalmente de pequeno e grande porte, elas têm um site, onde o site mostra a missão, visão, valores, os objetivos, os clientes, quando foi fundado, o quadro de funcionários. Todas essas informações são ricas e preciosas para você até identificar se você quer trabalhar naquela empresa e também se destacar no momento da entrevista. Porque toda entrevista tem uma pergunta que o selecionador te faz. Por que você quer trabalhar nessa empresa? E aí você, sabendo os objetivos, você vai falar porque a empresa visa isso, isso e isso, os valores da empresa são esses, estão atrelados com meus, essa empresa valoriza o funcionário, porque tem um plano de carreira, isso e aquilo, e tem não sei quantos clientes, é a número 1 do mercado. Então, o recrutador fala, poxa, ele fez o papel de casa, ele sabe da gente, ele realmente quer estar aqui conosco. As empresas de pequeno porte, microempresa, é mais difícil ter essa informação. Porém, normalmente tem um Instagram, tem alguma coisa que já dá para você tirar, pelo menos saber o segmento da empresa, saber porque ela trabalha, já vai te diferenciar no momento da entrevista. Quando vocês verificarem a oportunidade, precisar enviar o currículo para a empresa, primeiro passo, sempre ajuste o objetivo, porque o objetivo ele tem que ser formatado para aquela empresa. Vamos supor, a empresa é uma vaga lá de auxiliar administrativo. Você vai e coloca o objetivo, ajudar a empresa a crescer com os meus conhecimentos e ser uma troca mútua. Esses objetivos generalistas que a gente encontra quando baixa um currículo no Google. Não, o objetivo é objetivo. Busco vaga de auxiliar administrativo. É esse o objetivo. Você tem que colocar a vaga, nada mais. Os recrutadores querem essa informação, porque isso
já diminui o tempo de eles avaliarem o seu currículo. Outro ponto, quando vocês enviarem o e-mail, criem um e-mail profissional. Não usem aqueles e-mails que a gente tinha na época do Orkut, do MSN, porque são e-mails, normalmente, da época da nossa adolescência, que vai soar engraçado, uma piada, ou vai até ser falta de maturidade, o selecionador vai entender. Então, criem um e-mail profissional. Por exemplo, o meu e-mail pessoal é ADM Almiro Neto, ADM de administração. Então, eu acho, assim, uma forma mais apresentável para as empresas. Coloca o assunto, a vaga que você também está buscando. Vaga de auxiliar administrativo. No corpo do e-mail descreve: bom dia, selecionador, vi a oportunidade no site vagas.com, vi no CIE, estou encaminhando meu currículo para a vaga tal, aguardo o seu retorno, estou à disposição. Algo que você se apresente, não manda um e-mail só para mandar com o arquivo em anexo. Outro ponto, ainda falando do e-mail, é o currículo. O currículo tem que estar em PDF. Porque, não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, se você envia um currículo em Word 93, e eu vou abrir no Word mais novo, às vezes sai desformatado. E o recrutador entende que foi um desleixo seu, você não colocou as informações ali que da forma necessária, apresentável. Então, na hora, você está lá no Word, edita o objetivo, vem aqui em arquivo, salvar como, e muda a opção para sigam essa dica de enviar o currículo em PDF. Na questão ali de você colocar as experiências, também eu sugiro que só permaneça as experiências que fazem sentido com a área que você está buscando. A graduação também, porque às vezes as pessoas estão fazendo duas graduações. Por exemplo, está fazendo enfermagem e administração. São vertentes diferentes. Aí a vaga é de administração. Aí você coloca lá que está fazendo administração e enfermagem. O recrutador vai pensar: poxa, ela está fazendo administração porque deve ter ganhado alguma bolsa, mas a área mesmo de que ela quer atuar a enfermagem. Então, às vezes, já te elimina de um processo sem nem te conhecer, por conta de informações que estão ali no currículo. E as experiências botam de forma cronológica, a mais recente e vai indo para a mais antiga. São essas as dicas que eu dou para o e-mail, para o currículo. No dia da entrevista, entende o roteiro, aonde a empresa ela está alocada, para vocês não serem pegos de surpresa. Vocês sabem que Salvador, uma hora está chovendo, uma hora faz sol, uma hora um carro quebra na paralela, quebra na suburbana, quebra na BR, e isso trava a cidade como um todo. Então é importante vocês verificarem se vai andando, vai de bicicleta, vai de ônibus, vai de Uber, alguém vai levar, eu tenho um carro, eu tenho moto, ver como vai se deslocar para a empresa, bota no Google, ver quanto tempo leva esse itinerário, para justamente vocês chegarem antes do horário marcado, não serem pegos de surpresa, tá bom? Porque a gente nunca tem assim, uma segunda chance de causar uma primeira impressão. A primeira impressão é que fica: você chegar atrasado na seleção, imagina no dia a dia, não é? E entender a cultura da empresa e a vaga que a gente está indo concorrer. Por quê? Para a gente ir com vestimenta adequada, entender mesmo. Porque, por exemplo, eu estou indo para uma vaga de CEO, estou indo para uma vaga de gerente. Acho interessante colocar um blazer, colocar uma roupa social. A gente sempre tem que ir com a roupa o mais formal possível, porque a gente não sabe a cultura do nosso selecionador. Eu sei que quando a gente fala isso, é algo que a gente traz aí, é até um pouco pesado. Eu espero que daqui a uns tempos à frente, ou hoje ou amanhã, isso não seja mais um impedimento, mas o selecionador está ali te avaliando, e às vezes a cultura dele, o que ele trouxe, isso pode te eliminar. E, repito, a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão, tá bom? Fazer os cursos online e gratuitos, atualizar o nosso currículo, isso vai diferenciar no momento da entrevista. Participar de voluntariado é uma grande tendência, as empresas têm buscado isso nos candidatos. Por quê? Porque quem participa de voluntariado normalmente são pessoas que são mais humanas, são pessoas que têm um relacionamento interpessoal, são pessoas que gostam de ajudar, que trabalham em equipe. Então já é meio caminho andado para a empresa.
E as empresas buscam isso, porque a técnica a gente aprende. E eu não falo apenas por isso, porque quando a gente faz um voluntariado, eu falo porque eu pratico, a gente chega em casa, a gente chega com as costas mais leves, a gente se sente feliz de ter ajudado outras pessoas, então é importante a gente estar aí dentro das nossas condições, participando de voluntariados, são diversos, a gente pode aí ajudar na própria comunidade ou buscar algo fora, fica a critério de vocês, mas é uma dica que eu trago, tá bom? E o LinkedIn, por quê? O LinkedIn, não sei se todos conhecem, é uma ferramenta, uma rede social, como o Facebook, ela é muito mais semelhante ao Facebook do que ao Instagram, mas é uma rede profissional, lá para as empresas, você coloca o interesse pela empresa, você coloca onde você trabalhou, você coloca suas experiências, você coloca seu mini currículo, você verifica a oportunidade de vagas, que hoje já tem empresa selecionando através do LinkedIn. Então é importante, é uma ferramenta que vocês têm que estar antenados, têm que estar lá, têm que estar atualizando, principalmente vocês que querem e estão buscando essa colocação no mercado de trabalho. E para quem já está também, para manter e desenvolver sua empregabilidade, você vai ficar nos olhos de outras empresas. Quando você não está no LinkedIn, às vezes você fica meio que esquecido no mundo do mercado. Então, é importante estar aí com o seu LinkedIn atualizado. Então, pessoal, essas são as dicas que eu trago. Tem algumas outras, como eu falei no site do CIE, tem um dos cursos que é Dicas para Entrevistas, então vocês podem acessar, realizar esse curso também, que vai ser muito interessante, tá bom? Eu agradeço, chegou ao fim, né, do nosso encontro. Fico à disposição para vocês terem dúvidas, questionamentos, auxiliar em algo. O CIE, para quem não sabe, a gente fica lotado ali na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Centro Empresarial Iguatemi, no prédio nosso que a gente fica, é o Mundo Plaza, é no térreo. Então, o CIE está lá, podem contar conosco. Eu, Almiro, eu faço atividade externa, então nem sempre eu estou lá. Caso vocês queiram criar um LinkedIn, fazer uma conexão, pode me procurar, só colocar um Miro Neto. Se não encontrar, pode colocar um Miro Neto CIE, que eu acredito que no CIE só tem o meu de Almiro. Podem me adicionar, fazer essa conexão e a gente está à disposição para ajudar. Não se esqueçam, faça o cadastro no CIE, atualizem os seus dados e aceite a LGPD. Eu termino com a frase que é que nunca desista de um sonho por conta do tempo que vai levar para realizar. O tempo vai passar de qualquer forma. Por que eu trago isso? Porque às vezes a gente pensa, deixa eu interromper aqui a apresentação, às vezes a gente pensa, poxa, eu não vou fazer uma graduação não, porque são 4 anos da minha vida, vai demorar para passar. E quando a gente pensa, quando a gente olha hoje, olha 4 anos atrás, você já poderia ter ingressado na graduação, você já poderia estar terminando. Então é algo que a gente tem que ter atitudes, tem que ter pensamentos hoje, planejar, para que justamente alcançar esses objetivos, não ter aí um gap muito grande. Claro que se hoje você quiser mudar, às vezes a gente não está numa condição favorável de dar esse passo, mas é interessante a gente sempre estar ali tomando logo essa iniciativa para alcançar o objetivo o quanto antes, tá bom? Agradeço, pessoal, novamente a vocês a me acompanharem até aqui. Agradeço ao convite do setor de carreiras, estou à disposição, conte comigo e conte com o CIE, tá bom? Obrigado, uma boa noite, tchau, tchau.